E eu tava no nível, Cavalcante, que assim, eu parei de me arrumar, literalmente. Eu usava roupas muito compridas, roupas muito frouxas, eu não arrumava mais o cabelo, não passava mais maquiagem, eu não botava unha escura, não deixava a unha crescer, coisas muito exageradas até. E aí, junto desse processo, nesse momento dessa direção com o Padre Milton, eu deixei claro que eu poderia viver de outra coisa, né? Eu nunca fui uma pessoa que apegada ali àquela situação onde eu estava. Eu achava que se eu trabalhasse com estética, eu estava fazendo algo que era do mundo e não para Deus. E aí ele olhou para mim e disse mais ou menos assim, não foi com essas palavras, mas eu senti dessa forma. Ok, eu entendo que você hoje pode viver de outra coisa, mas eu lhe pergunto, quantas pessoas você toca por dia? Eu, passam nas minhas mãos umas 13 pessoas por dia, de uma clínica com outras pessoas trabalhando, então rodava muita gente ali. Eu devo trocar umas 13, mais ou menos, por dia. Ele disse assim, vamos imaginar, se você sai do seu trabalho, você consegue pegar metade disso e visitar? Você consegue ter acesso a metade desse número de pessoas. Você pega, por exemplo, 5, 6 pessoas por dia para você falar algo de Deus para elas. E aí eu voltei, e aí eu ressignifiquei o meu trabalho. Bem, amigos do Lattes Podcast, sejam bem-vindos. Aqui falamos diretamente do nosso estúdio aqui em Fortaleza, no Ceará. Você que acompanha o Lattes aí em várias partes do Brasil e além do Brasil, que a gente já sabe que temos seguidores aí nos Estados Unidos, aí na Flórida, tem o pessoal em Portugal, a tia Sandra, um beijo, tia Sandra, a mãe do Pedro, né? Tia Sandra, não fique preocupada, o Pedro não está aqui hoje comigo por um motivo muito nobre, né? Acompanhando a Cris, né? No momento que ela está precisando. E no próximo episódio, gente, o Pedro tá de volta, né? O Matheus tá com saudade ali do Pedro, mas Matheus, ele vai voltar. Gente, então já deixa o seu like, tá bom? Deixa o like. Se você ainda não se inscreveu, é muito fácil, pessoal, e é muito importante pra gente. Então é só apertar o botão onde tem inscreva-se. Você aperta aí, ó, aperta o botãozinho aí, se inscreve no canal, ativa o sininho. O YouTube vai lhe informar quando estiver saindo vídeo novo e assim você ajuda o Atos a expandir, a crescer, porque aí o YouTube vai indicar para mais gente, vai aparecer para mais gente. Enfim, é uma forma muito simples e fácil de você nos ajudar nesse apostolado. Combinado assim? Então, ótimo. Porque você sabe que deixando o like, você já sabe que aqui a gente traz gente da melhor qualidade. E hoje não podia ser diferente. Uma pessoa que há muito tempo a gente vem conversando, alinhando, mas Deus sabe o momento certo. E foi hoje. Estamos aqui hoje com Monalisa Cavalcante. Olá, prazer. Que alegria estar aqui, Monalisa. Viu? E que bom, né, de estúdio novo, tudo tão bonito. Olha aí. Você veio no momento, né? De estúdio e tal, estúdio novo, graças a Deus. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Gente, a Monalisa, ela é empresária, você vai já descobrir de qual ramo, e um pouquinho da vida dela, que ela vai revelar aqui muitas coisas, muitas novidades, né, que os seguidores da Monalisa vão saber hoje em primeira mão, viu? Aqui no Lattes Podcast, não é, Monalisa? Isso mesmo. Tá garantido mesmo que é inédito? Tá garantido que é pra cá. Pronto, atenção, inédito. Hein? Atenção. Monalisa, vamos começar um pouquinho aí da sua vida, né? A sua relação com a religião. Como é que aconteceu? Foi desde berço, não foi? Como é que foi o teu crescimento, a tua caminhada? Eu nasci católica, minha mãe era muito fervorosa e o catolicismo pra gente realmente é algo de berço por conta da família como um todo. Mas era aquele catolicismo onde a gente não tinha profundidade de estudo. Minha mãe tinha muitas obras de piedade, então por várias vezes eu acostumava vê-la fazendo, por exemplo, coroação de Nossa Senhora, né? Atos de Natal. O que é extremamente importante. Sim, sem dúvida. Né? Marca, né? Marca a infância da gente, né? Eu sou de Tianguá, no interior aqui do estado, e ela foi quem instituiu, por exemplo, lá a festa de coroação de Nossa Senhora. Ela instituiu, por exemplo, os tapetes de Corpus Christi, que na época a cidade não fazia. Olha então, só. De alguma forma, ela ajudou a região a crescer. Poxa, uma evangelizadora lá, né? Uma evangelizadora. Mas eu, como toda boa adolescente, né? Não foi diferente. Com 14 anos eu vim embora para cá, para estudar aqui. Na época ela não tinha ensino médio. E aí, chegando aqui, eu estudei no Cristos, então participei ali da Obra Lumen por um tempo. Ótimo. Mas depois corri o mundo. E Sim. aí, realmente, fiquei aquela rebeldezinha de questionar muita coisa. Entendi. Ia pra missa de vez em quando, naquela missa do domingo, mas nada de muito fervor. Uhum. Casei muito cedo, casei com 19 anos. Casei na igreja católica. Eu também, com 19 anos. Foi? Aliás, com 18. Eu ia fazer 19, né? Comecei os trabalhos cedo.
E aí, quem nos casou foi o padrinho do meu irmão, né? O padre Batista, que é lá da região. E foi um casamento bem bonito, bem católico, mas passaram-se muitos anos sem nenhuma conversão. Sim. E aí eu lembro que a gente passou por uma dor, assim, na família. Meu irmão já havia se separado e ele sumiu. No final de semana que ele realmente sumiu, a gente não sabia onde ele estava, achando que tinha acontecido alguma coisa muito séria. E na segunda-feira, eu lembro que eu estava muito mal e eu fui correr. E aí na corrida eu estava com o Davi, que é um dos fundadores do Amare, né, o Davi da Patriciana. Sim. E aí eu sentei com o Davi e disse, Davi, eu preciso de uma caminhada junto com meu marido. Meu marido não quer participar de grupo de oração, de nada de casais. Por favor, recebe a gente no Amare. E ele disse, não, vocês têm muito tempo de casado, o Amare não é para vocês. Eu disse, mas eu preciso de um lugar. Então isso é relativamente recente, né? 2018. Isso. Comecinho de 2018. Pronto. E aí quando ele foi e me indicou a Noite da Misericórdia com o Padre Eugênio, aqui, que acontecia ainda no Santo Inácio. Ainda estava aqui na quadra, né? Na quadra. E quando eu cheguei lá, encontrei com o Gustavo Serpa, que era meu paciente, muito meu amigo, né? Já tínhamos uma relação. Cantor, maravilhoso. Isso, é. E ele chegou para mim e disse, minha doutora, qual a música que você quer que eu cante? Pra que ele disse isso? Eu não sabia uma música. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo ali. Aí você ficou desconversando. Não, eu disse para ele, eu não sei nenhuma música. Ele, então eu vou encantar o seu coração. E ali eu chorei, preocupada com a história do meu irmão, né? E passou, e eu comecei a ir para a Noite da Misericórdia. E aí eu lembro que chegou Carnaval, isso era janeiro, logo chegou o Carnaval, e aí eu decidi lá em casa que cada um dos 4, né, eu, meus 2 filhos e meu marido, cada um teria um dia de Carnaval para escolher como queria. A gente decidiu não viajar, ficar em Fortaleza, e eu deixei que todos eles decidissem o dia deles. E quando foi na terça-feira, o último dia de Carnaval, seria o meu dia. E eu escolhi ir para um evento que o Shalom faz, muito grande, no Paulo Sarazate. Sim, o Renascer. Renascer. Todos os anos. Olha, eu cheguei lá arrastando 2 adolescentes, né? Com muita raiva, o marido sem querer ir, ninguém queria ir. Você não tinha dito antes o que era? Não, tinha. A tua opção. Não, tu já tinha aberto. Na hora de sair de casa, eu disse, não, meu evento é católico. Tá. Aí todo mundo reclamou, eu disse, mas eu fui pro de vocês. Mas foi o combinado. Foi o combinado. E aí, claro, né? Fiz questão de mostrar que eu não queria também participar do deles, mas eu participei calado. Sim. Enfim, chegando lá, eu não me encontrei. Chegando lá, eu fiquei naquela sensação de que não era o meu lugar, que não era o meu jeito de viver, o meu jeito de louvar. E aí eu olhei pro meu marido e disse, vamos embora. Ele, ai, que eu tava precisando disso, vamos embora. Nada contra, tá? Sim, eu quero até dizer que hoje eu sou uma pessoa que incentivo muitas pessoas do Shalom, e já a gente pode falar sobre isso. Sim. Mas, enfim, não era o meu carisma. Naquele momento ali não era o meu carisma. não bateu. Mas meus filhos, por obra de Deus, né, encontraram com as amigas e quiseram ficar, e ficaram até o final do evento. Olha aí que maravilha. Muito legal. Amizade como é importante, né? O jovem precisa de uma amizade ali para puxar, né? Sim. Quando não puxa pro bem, às vezes puxa pro mal, e que bom que foram pessoas que puxaram pro bem. Só um parênteses, mas o seu irmão foi encontrado? Foi. Você estava com a namorada. Era só o final de semana com alguma namorada. Ai, meu pai amado. Não deram uma surra nele, não? Rapaz, como é que tu fala um negócio desse? E eu lembro que eu continuava indo para as noites de adoração, né, Noite da Misericórdia, e era muito bom, porque ali tinha louvor, que não é o meu carisma, mas eu participava, e tinha um momento de adoração, e tinha um momento de reflexão. Eu lembro quantas vezes eu fui impactada por momentos de reflexão ali da Marília, de tantas pessoas muito boas que o padre sempre levava. Sim. Eu fiquei ainda mais fervorosa. Aí eu encontro Mabel Portela, daquele jeito dela, animado, né? Mabel, sócia do Atos Podcast. E é quase a promoter, né? Relacionamentos. E aí eu encontro Mabel, não tinha uma amizade com ela, era uma amizade de internet, de segui-la, né? Como seguidora uma a outra. E eu encontro com a Mabel num evento muito, assim, comum, né? Era um evento numa segunda-feira, num salão de beleza de uma amiga nossa em comum. E aí eu saio do evento dizendo, não, eu tenho que ir para a igreja. Ela disse, tu é evangélica? Eu disse, não, eu sou católica. Ela disse, mas por que tu vai deixar aqui para ir para a igreja? Tipo assim, tu não pode ir no domingo? Quase isso, né? Enfim, daí surgiu a nossa amizade. E junto com isso aconteceu essa perda desse garoto, que pra gente foi muito, muito, muito difícil. E ela me ajudou muito, né? Ajudou no sentido assim, como advogada, como irmã do Marcel, no sentido de ser uma pessoa de conter crises, né? No sentido de dar apoio realmente emocional e espiritual. Sem dúvida. E aí ela começou a me chamar para ir para os recolhimentos da obra. Olha aí.
Aí sim, Aí eu me se encontrei. identificou. Aí eu me encontrei. E aí então foi a virada Legal. de chave, a ponto de eu não entender um pouco assim do carisma da obra, a ponto de eu realmente virar. Mudei minha vestimenta, mudei minha forma de pensar, mudei minha forma de falar, mudei minha forma de sair, eu já não saía mais para todos os lugares. Alguém lhe obrigou a isso? Ao contrário, eu recebi uma certa chamada, né? Porque a obra não é para você se recolher. Alguém lhe botou o revólver, faça isso, não, isso, isso. Não, de jeito nenhum. É bom Ao falar contrário. isso, é bom falar isso porque às vezes as pessoas no imaginário popular às vezes acabam achando que determinados segmentos dentro da igreja obrigam os seus frequentadores, os membros, né, a fazer isso, isso, isso e aquilo. Outro dia a gente fez um podcast aqui com a Marília Rebouças, que é uma querida nossa, uma grande amiga, né, já gravou aqui com a gente algumas vezes, e no último podcast ela estava comentando exatamente o caso de uma pessoa, uma mulher, que foi consagrada na comunidade Shalom, e aí depois de cerca de 10 anos saiu, e hoje ela publica vídeos por aí falando mal e falando um monte de coisa, né? E a gente refletindo que são coisas mal resolvidas da própria pessoa. Sim. Que ela projeta na instituição. Uhum. Ou seja, a instituição ela deu uma possibilidade, uma oportunidade, um caminho que não é obrigatório. Você tem ali, cada um tem sua liberdade, não é, Mona Lisa? Sim. E aí as pessoas às vezes confundem isso, né? Isso me fez lembrar de uma situação, já era agora carnaval do ano seguinte, né? E eu estava no Guaramiranga com um grupo de amigos. Mas isso você já estava frequentando os recolhimentos? Isso, né? já dentro da obra. Com o Padre Milton? Com o Padre Milton. Show. Fazendo nossa padrinho aqui do Atos Podcast. Um santo aquele homem. E aí, já estava nesse processo todo, quando uma pessoa lá me chamou a atenção. O quê? Tu vai naquele negócio? Tipo, o Opus Dei é cheio de rigor, eles usam silício, eles não podem isso, não podem aquilo. É por conta do filme, do livro, filme, né? E aí vieram muitas críticas e tudo. E engraçado que o maligno ele usa de todas as formas, né? Vou voltar um pouquinho antes. No primeiro dia que eu fui ao recolhimento, o recolhimento acontece no segundo sábado de cada mês para as mulheres no período da manhã. Só que a fila de confissão era muito grande e eu não tinha possibilidade de me confessar naquele dia. E eu estava, acho que há 18 anos sem confissão. Bocadinho, né? Eu tinha que ter um tempo bem extenso ali, né? Uma listinha. E aí também não me fui obrigada a confessar. Sim, eu poderia continuar frequentando. Ninguém disse, você só fica se confessando. Sim, de jeito nenhum. Eu queria confessar porque eu queria estar bem em paz com aquele ambiente que eu estava frequentando e vivendo a palavra de Deus. A graça tinha que estar pertinho de mim, como eu estava buscando. E aí, o que aconteceu? Eu não pude confessar pela manhã, eu tive que voltar à tarde. E olha que meu marido nem sabia dessas histórias aí do carnaval. Eu tô voltando agora pro meu primeiro recolhimento. Quando eu cheguei lá, que ele foi me deixar, era no final da tarde, e ele me deixou, ele disse, você vai confessar aqui. Aí olhou, porque é um prédio, né? Não sei se você sabe, a casa, o centro das mulheres é um prédio residencial. E aí ele ficou em desespero. Ele é funcionário público da área da segurança, então ele já ficou preocupado, enfim. Mas me deixou. Depois ele me ligava e eu não atendia, porque eu estava dentro da capela. Aí virou a cabeça. E depois ele foi lá. Quando ele chegou lá, o porteiro disse, não, você não pode subir não, porque lá é só para mulher. Ele surtou. Aí ficou doido. Ele me proibiu de ir. Eu passei 2 meses fazendo recolhimento, fazendo todo o acompanhamento, tudo de forma online, porque ele não deixava. E como tu conseguiu reverter? Aí eu fui rezando, fui pedindo a Deus, a Mabel foi conversando, o Paulo, a gente começou a frequentar ambientes onde tivessem homens e mulheres. Sim. Bem casados, bem bem relacionados de ambientes de trabalhos comuns, pessoas que eram normais e que frequentavam a obra. Para ele entender, até né? Até que o coração dele... Hoje a gente tem a graça do meu filho mais velho ser também fruto dessa conversão toda, né? Que maravilha. Frequenta a Alvorada, está lá com o Padre Milton. Não como a gente gostaria, porque ele está num processo de estudo muito profundo, né, para passar no vestibular. E meu marido também. Na hora dos desesperos, ele sempre pergunta, cadê o Padre Milton? Eu acho que ele se encontrou por conta da técnica do Padre Milton, né, por ser um engenheiro, olha para outro engenheiro, acho que ele se identificou. É verdade. Daí Deus foi providente. É verdade. Mas a nossa igreja é muito bela, né? Sim. Muitos carismas, muitas opções para você se encaixar. E aí você se encontrou no Opus, outros se encontram na Shalom. Exatamente. Né? Tem o Mateus que não se encontra em lugar nenhum. E aí por aí vai. Não, gente, estou brincando. Brincando com o Mateus. Mona Lisa, só uma pequena pausa para a gente agradecer os nossos parceiros aqui. Normatel Home Center, gente. Tudo para você construir ou reformar.
você pode acessar aqui o link na descrição ou então o QR Code aqui na tela. Vai lhe levar direto para o Instagram da Normatel. Segue o Instagram e lá na bio você tem o link que vai para o WhatsApp. E aí lá você pode fazer cotação de preço e também reservar os seus pedidos, tá bom? Então, lojas grandes, espaçosas, com estacionamento, bem localizadas, tudo para você construir ou reformar. Normatel Home Center. Acredita e apoia Atos Podcast, programas como esse que nós estamos fazendo aqui hoje com Mona Lisa Cavalcante. Ou família boa, né, Cavalcante? Só tem gente da melhor qualidade, viu, Matheus? Cavalcante, cara. Os dois aqui, ó. E nem somos primos, né? Tipo nem assim, somos. Nem olhamos. Agora dizem que é uma família única, né? Sim. Eu tenho uma história aí. Eu já li assisti. Parece que saiu no Fantástico uma vez. E é um cara de Pedra Branca aqui no Ceará. Meu sogro é de Pedra Branca. Pronto, aí. E esse cara, um historiador, não sei, que fez todo um estudo genealógico e tudo mais, né? Aí diz que é a maior família com um ancestral único. Por isso que é a maior. Porque tem muito Silva, Souza, né? Mas são troncos diferentes, né? Enfim, para outro podcast, né, Matheus? Eu vou falar uma coisa do Normatel. Meu marido tem um carinho muito grande pela empresa, né? Ele, quando logo se formou, acho que foi uma das primeiras empresas que ele trabalhou. E ele fala tão bem até hoje, tem aquele carinho que transferiu pra gente. Então, assim, tudo que a gente vai comprar, a gente compra no Normatel. Gente, foi combinado, Matheus? Não. Nada combinado, espontâneo. Tá vendo aqui, Cláudio? Mas eu acho que é isso, quando a gente Cláudio Ari, atenção, ó. Mona Lisa aqui, ó. Eu acho que quando a gente faz o bem reverbera e vai chegar em algum lugar de alguma forma. Sem dúvida. Então eu digo muito isso, olhando logo pela obra, né? São José Maria fala que a gente tem que usar da santidade através do trabalho. E eu acredito que foi isso, né? E eu fiquei feliz e emocionada. Não sabia que a Normatel apoiava o programa. E o Cláudio frequenta também os recolhimentos lá com o Padre Milton, né? É fã do Padre Milton. Forte abraço, viu, Cláudio? Obrigado pela parceria. Vamos lá, onde foi que a gente parou? Onde é que a gente estava? Sim, agora conta um pouquinho assim, como era a Mona Lisa? A gente pode chamar de conversão? Esse ponto esse ponto de virada, né? Pronto. Antes e depois, o que é que você pode destacar assim, que os amigos, a família mais notaram? Então, eu entrei muito cedo na faculdade, né? Fiz fisioterapia e enveredei para fazer dermatofuncional, que é uma área da estética. Seria a fisioterapia da estética, que hoje é muito comum, mas naquela época não se falava sobre isso. Eu formei em 2005. Lá em 2005 eu já trabalhava com dermatofuncional. E aí, então, essa carreira da beleza, né, do culto à beleza, da vaidade extrema, e ela muitas vezes me enveredou para lugares onde eu cultuava isso de uma forma até... sem tanta virtude como a beleza precisa ser vista, né? Hoje eu vejo que eu preciso estar bela, não para mim, mas como um ato de caridade para o outro. Né? Eu aprendi isso na obra. Então, né, nesse meu processo assim, de realmente de rever tudo. E aí o que aconteceu? Eu caí nas graças, numa época que não existia rede social, eu caí nas graças de uma grande jornalista na época do jornal O Povo, aqui no nosso jornal local, a Roberta Fonteles, que foi uma madrinha assim, que eu ganhei de vida. E a Robertinha projetou o meu nome, né? E eu cresci assim, de uma forma que eu nunca imaginava e nunca esperava. Tá? E aí daí surgiram também aulas na faculdade, né? Eu dei aula muito tempo na FAMetro, dei aula muito tempo na Unifor, dei na Unicristos, dava muita aula em pós-graduação e palestrei em muitos congressos. Congresso tanto da área da estética em si, que reúne muito mais profissões, mas também na área da dermatofuncional. Então, eu ia para Belo Horizonte, para São Paulo, e isso para mim já era comum. Né? Entendi. Então, você estava envolvida no trabalho, a sua vida era trabalho. Total. Eu corria de manhã muito cedo, da corrida eu ia para a Unifor, da Unifor eu chegava em casa, almoçava com os meninos, ia para o trabalho até a hora da noite, e assim eu vivia. Foi muito tempo vivendo o trabalho. Né? Sim. Eu digo que Deus me deu a graça de ter uma pessoa que trabalha conosco até hoje, que é a Dona Maria, que é a madrinha de crisma do meu filho mais velho, que Deus foi muito generoso conosco. E na época que a gente não tinha conversão, ela ligava lá o radinho todo dia. Ah, legal. Né? E aí ela foi evangelizando a nossa casa e foi cuidando dos nossos filhos, porque eu e meu marido trabalhamos muito. Entendi, uma empregada doméstica. Sim. Dona Maria cuida da gente até hoje. Né? Legal. Pode faltar tudo, menos a Dona Maria lá em casa. Alguém já ela chegou completou 20 anos agora. Olha e ganhou de só. presente um escapulário nosso. Que massa. Alguém já chegou com uma proposta indecente? Maria, eu te Total. pago mais para te tirar Muitas pessoas. Mas ainda bem que tem uma relação de amor e de família ali que ninguém pode tirar, que ela é madrinha do meu filho, então ninguém pode tirar. Porque hoje em dia é difícil, né? Encontrar assim. pessoas assim. É assim.
Enfim, então assim, eu cresci muito na carreira. Cheguei a ponto de receber o prêmio como fisioterapeuta do ano, né, lá em São Paulo. Minha mãe pôde me acompanhar nisso. Então, assim, para mim foi uma graça realmente assim, muito grande. E aí, a profissão também me deu acesso a muitas pessoas, né? Eu tive o prazer de atender grandes pessoas em termos de grandiosidade de pessoa, pessoas que muitas vezes poderiam estar fazendo tratamentos em São Paulo ou em qualquer outro lugar e escolhiam fazer comigo. Você virou uma referência aqui em Fortaleza. Eu me sentia assim, tá? Sim. Não, mas era a verdade, né? E ainda é, né? Quando se fala, né? Você está fazendo essa transição, que ela vai já revelar, gente, mas ainda é uma referência. E para a classe mais abastada, digamos assim. As pessoas recorriam. Eu cheguei a atender, eu tinha uma alegria de dizer assim, eu atendo da empregada doméstica, do porteiro de prédio, até grandes empresários, e realmente tive a graça disso, né? Mas eu atendia todos com a mesma alegria, porque eu entrei nessa área para tratar o meu rosto. Eu tinha muita acne, como a grande maioria dos cearenses, e eu tomei Roacutan, eu fiz todos os tratamentos e nada resolveu. Até que meu marido olhou para mim, para de se entregar para os outros e vai estudar tu mesmo, porque tuas amigas vivem disso, então vai estudar. E eu fui estudar e consegui me curar, e pela minha cura também eu consegui abraçar outras pessoas. Maravilha. Então, quando eu tinha uma pessoa que chegava, principalmente pela acne, eu me solidarizava muito, e eu tinha assim, um ponto de desafio pessoal até de resolver. Então eu conseguia tinha uma empatia ali, sim, você se viu naquela pessoa. E aí eu tinha que dar conta de resolver, independente de quem fosse a pessoa, né? Mas é isso. Então, assim, eu consegui realmente chegar a fazer grandes amizades, de fazer um network muito grande, sem dúvida, de estar inserida num meio que me deu muito acesso a muitas festas boas, a alegria. E, claro, com isso também vem o mundo, né? Vem aquela parte do mundo da vaidade, você se achar demais. Sim, né? sim. Então, sim, eu tive esse processo antes da conversão que não foi legal. Né? Entendi. Não pelas pessoas ou pelo meio que eu estava, mas por Sim. mim, de como eu me inseria naquilo ali, de como eu via daquela forma. Tudo isso que você teve acesso, que você conquistou, tudo isso em si, as coisas em si, elas são, o que você citou aí, são lícitas. Sim. Né? Mas... Não era lista, era a forma que eu olhava para elas, né? Pronto, Eu cheguei a ter um programa aqui. Foi? Numa TV local. Sim, toda terça-feira eu apresentava um quadro dentro de um programa, né, que já existia. Uhum. E aí eu produzia o quadro. Era tão fácil assim chegar, porque eles diziam assim, o que você quiser trazer, você pode trazer. Né? Então foi muito bom. Legal. Mas aí quando você coloca ali um pouco um pouco não, até tem que ter bastante, né? De reflexão pessoal, de autoconhecimento, né? Intimidade com Deus, vida de oração, e aí você vai trabalhando toda a sua integridade, né? A coerência de vida, aí você dá outro sentido, né? As coisas, Mona Lisa. Sem dúvida. Teve um momento que não foi exatamente assim que o padre me falou, tá? Mas é assim que eu tenho como a mensagem vinda, foi assim que tocou meu coração. Eu cheguei num momento de direção espiritual com o padre Milton mesmo, e eu meio que mostrei que eu poderia não trabalhar mais com estética, né? Eu disse, não preciso, eu posso viver de outra forma. E eu estava no nível, Cavalcante, que assim, eu parei de me arrumar, literalmente. Eu usava roupas muito compridas, roupas muito frouxas, eu não arrumava mais o cabelo, não passava mais maquiagem, eu não botava unha escura, não deixava a unha crescer, coisas muito exageradas até. E meu marido prestava atenção, todo mundo prestava, mas ninguém queria dizer muita coisa. Até que eu recebi uma certa chamadinha, né? Tipo assim, em algum momento houve uma fala sobre beleza e como a beleza tem que ser um ato de caridade para o outro. E aí, junto desse processo, nesse momento dessa direção com o Padre Milton, eu deixei claro que eu poderia viver de outra coisa. Né? Eu nunca fui uma pessoa que apegada ali àquela situação onde eu estava. Te incomodava já? Assim... Eu achava que se eu trabalhasse com estética, eu estava fazendo algo que era do mundo e não para Deus. Entendi. E aí ele olhou para mim e disse mais ou menos assim, não foi com essas palavras, mas eu senti dessa forma. Ok, eu entendo que você hoje pode viver de outra coisa, mas eu lhe pergunto, quantas pessoas você toca por dia? Eu, passam nas minhas mãos umas 13 pessoas por dia, de uma clínica com outras pessoas trabalhando, então rodava muita gente ali. Eu devo trocar umas 13 mais ou menos por dia. Ele disse assim, vamos imaginar, se você sai do seu trabalho, você consegue pegar metade disso e visitar? Você consegue ter acesso a metade desse número de pessoas? Você pega, por exemplo, 5, 6 pessoas por dia para você falar algo de Deus para elas? Não. Padre Milton. Ou seja, é no seu lugar. É onde você está. Derrubou o argumento, né? Derrubou o argumento. E aí eu voltei
E aí eu ressignifiquei o meu trabalho. Legal. Então eu passei a colocar imagens dentro da minha sala, eu passei a viver o meu ambiente, eu passei a rezar pelas pessoas que chegavam até mim, para que, se Deus pudesse trazer pessoas que eu pudesse evangelizar, Ele trouxesse. E aquelas que não estariam abertas ou que realmente vinham pela futilidade, onde eu não pudesse tocá-las, que Deus afastasse, colocasse para concorrência. Tem outro bem ali, ó. Tem outro bem ali, vai lá. Faz melhor que eu. Uhum. E aí isso realmente foi gerando frutos, né? Foi gerando amizades, foi gerando pessoas onde eu pude levar também para a obra, foi gerando pessoas que se mostravam, eu estou aqui não pela minha pele, não pelo meu corpo, eu estou aqui porque eu preciso. E eu digo, então vamos buscar o sentido desse precisar. Você pode continuar vindo para a gente tomar café, não para eu te tratar de alguma coisa que você não precisa tratar. Legal. Né? E aí, assim, caminha muita gente para terapia, porque muita gente busca a estética para resolver uma questão interna e não externa, né? É verdade. Então, foi muito, muito, muito gratificante. Foi muito prazeroso continuar no meu trabalho, porque era aquilo que eu sabia fazer. Eu tenho hoje 19 anos, né? É uma vida. Sobre estética, sobre fisioterapia dermatofuncional. Sim. Então, eu consegui ali continuar atendendo as pessoas, cuidando da reabilitação da pele delas, não só pela estética, mas muitas também por cirurgias, e consegir dar sentido, né? Acho que foi válido, foi muito válido essa opinião. E tudo a partir de uma direção espiritual. Sim. Com o Padre Milton. Sim. Como é importante, né? Uma direção espiritual. Não vamos propagar muito, não, senão vai ser igual a história da Dona Maria. Todo mundo vai querer o Padre Milton e a gente vai ficar sem horário. A gente já fala tanto dele aqui, mas todo mundo reclama, viu? Não, o Padre Milton não tem horário não e tal. É porque o homem é bom, né? O homem é bom. Mas não é tão bom assim, não. Não. É brincadeira, gente. Queremos também agradecer o nosso patrocinador Imobiliária Mota da Costa, né, que tem toda a solução completa para você fazer um bom investimento imobiliário com segurança jurídica, tá bom? Se você procura um imóvel para alocar ou se você quer colocar o seu imóvel para a Mota da Costa administrar, aqui é o seu lugar, tá? Então, entre em contato aí, o QR Code está na tela, que o nosso mestre Matheus sempre coloca aqui, e você vai ser direcionado para o Instagram da Mota da Costa. Segue lá e tem o telefone, o endereço, tudo para você entrar em contato e tirar todas as dúvidas. Valeu, Mota da Costa. Ô, Mona Lisa, me diz uma coisa. Você acha que o fato de você ter virado assim, dado essa guinada e ter passado a não querer se importar mais em se arrumar, a vaidade, ter ido embora, foi ali uma forma de você, tipo, eu quero, como é que se diz? Eu passei tanto tempo já longe de Deus, assim, sem valorizar esse amor, e agora era uma sede que você tinha, que você foi, assim, com muita sede ao fundo do poço, querendo viver aquilo com intensidade. Você encara dessa forma ou não? Sim, encaro, mas eu encaro também pela falta de conhecimento, né? Uhum. Então, a falta de doutrina, a falta de sabedoria mesmo. O fato de eu querer me despojar, vamos chamar assim, da vaidade, que a vaidade muitas vezes é interna, ela não é externa, né? Ela não é o anel que eu uso. Isso. Para que eu estou usando? Por qual motivo eu estou usando? Né? O que eu quero com tá isso? Na intenção, qual né? a intenção que eu coloco nesse uso? Né? Então, como eu ainda não tinha isso sedimentado, eu achei que me tirando essa capa, essa casca, essa maquiagem, essa performance, vamos chamar assim, eu iria alcançar Deus. E não é por aí, né? Hoje eu entendo que não importa se a unha está grande ou está pequena. Mas se ela estiver grande, que bom, vai estar limpa, vai estar organizada. Vai ser um ato de olhar para o outro e o outro me ver, poxa, que unha bonita, então está limpinha, né? Enfim, então eu acho que assim, hoje eu acho, não me incomoda eu estar super arrumada. Antes eu estava muito arrumada por um motivo do mundo. Hoje eu estou muito arrumada por um motivo meu, como olhar de vantagem, de caridade, de vantagem que eu digo assim, de saber que eu não preciso disso, mas se eu tenho, eu posso usar, né? Sim. Então é nesse sentido. Mas buscando realmente uma certa modéstia, no sentido de se vestir. Entendi. Eu ainda tenho roupas muito, muito cavadas, decotadas, alcinha e tal. E é engraçado que toda vida que eu uso, aí lá na frente... Por que eu não botei a blusa por dentro, né? Ainda incomoda, sabe? Sim, assim, então a gente sim. vai percebendo que vai saindo naturalmente. E não como foi no começo. Porque no começo é como se eu precisasse tirar tudo para chegar a Deus. E não é assim. Entendi. Você chega a Deus pelo que você coloca para dentro e não por fora, né? E como é que foi a reação dos amigos quando você passou a ter um novo comportamento dos amigos da família? Foi ruim, né? Eu percebi isso, né? Teve algum afastamento?
Não. Esse despojamento, vamos chamar assim, dessa casca, como eu falo, ela foi muito rápida, porque logo eu fui... Entendeu, eu né? Eu entendi que não era por aí. Mas a questão realmente das amizades, elas se afastaram um pouco e hoje voltam. Voltam porque a gente começa a entender quem realmente é amigo, quem realmente tem amor, quem tem carinho, quem tem uma história lá de trás, né? Isso é muito bom. Quem é verdadeiro amigo tá ali sempre, né? Sim, verdade. Analisa, você tem quantos anos de casada já? Você 22. casou cedo, assim como eu, né? Eu tenho 25. Bodas de prata já. Olha que maravilha. 22 anos, 3 filhos. Agora 3, né? Agora, pois é, vamos contar essa história aí. Vamos contar essa história. Os mais velhos, quais são as idades? O Renan vai fazer 21 agora em novembro e o Gabriel fez 18 esse ano. 21 já? 21 e 18. A minha mais velha, 25. Olha porque a minha esposa casou grávida, né? A gente namorava ali. Eu vou contar essa história, então. Minha mãe foi muito engraçada. Meu marido tinha 35 anos na época e minha mãe já achava ele um idoso, né, pra casar. E aí ela disse assim... Então ele tinha 35 e você 18? 19. 19. Casei com 19 ele com 35. Mas foi muito engraçado quando ele me pediu em casamento. Aí minha mãe disse, mas por quê? Aí eu disse, mãe, porque a gente quer casar. E minha mãe era muito rígida, aquela coisa, né? Aquela grávida. Aí ela disse, e quando vai ser esse casamento? Eu disse, não sei, a gente não marcou. Não marcou? Então vai ser em janeiro. Aí eu, janeiro. Ela tinha 9 meses. Ela fez os... Não, ela fez assim, ó. Então vai ser em janeiro. Janeiro, pô, pode ser. E tu não tá grávida? Disse, não, mãe. Não pediu pra tu fazer o exame, não? Não, se eu aceitei em janeiro, né? E a barriguinha tá enorme se fosse grávida. Mas foi um susto pra todo mundo, né? Mas realmente, né? Novinha, a gente tinha 4 meses de namoro. Só? Dos 4, 2 ele passou viajando. Minha nossa senhora. Foi não, assim. Da parte dele, 35 anos, o cara já tá ali resolvido, né? Já que, não vou enrolar muito não, quero partir pra resolver. Agora, da sua parte, chamar atenção. É verdade. Então, você sentiu mesmo que era com ele. Sim, com certeza. Que legal. Isso confirmou, né? Então, 21 e o outro? O do meio? 18. 18. Pronto, 21 e 18, ok. A gente faz 23 anos de casados agora em janeiro. Então, 22,5, né? Maravilha. Aí 3 anos de diferença. E agora, 17. conta essa história. Como é que foi? A gente tem que voltar um pouquinho. Pronto, né? vamos voltar. Como então, é o nome do mais novo? O Levi. Levi. Vamos lá. Eu depois de ter o Gabriel, que é o segundo filho, eu não pensava em mais ter outro filho, né? Todo mundo ficava, cadê a meninazinha? Cadê a meninazinha? Minha mãe mesmo pedia muito um outro neto. Mas a gente estava muito bem resolvido, porque eu fui me dedicar realmente à minha carreira, à minha outra profissão, e eu não cabia outro filho ali. E quando, nesse meu ato de conversão, 2017, 2018, 19, 20... Aí, em 2020, eu comecei o ano dizendo assim, o que eu vou fazer? Eu vou desacelerar. Então, aí desacelerou com a pandemia, Deus foi muito generoso. Tô dizendo, desacelerar que você quer, depois você vai. Foi meu pacto, assim, de Réveillon. Sabe quando você faz uma meta do ano? Pronto, minha meta do ano seria desacelerar. Eu era uma pessoa workaholic total. Eu era aquela pessoa que todo mundo olhava no Instagram e cansava só de me seguir, porque uma hora eu tava aqui, outra hora eu tava ali. E não era uma postagem antiga, era do momento, né? Era literalmente assim. E aí eu disse, não, vou desacelerar. E aí eu queria estudar filosofia, teologia, mas eu resolvi não fazer faculdade, eu resolvi estudar sozinha, né? Estudar sozinha não, junto com a obra, né? Certo, conduzida pela obra. Sim. E aí eu comecei a estudar e veio a pandemia, pra gente foi um momento, assim, tranquilo, apesar de todos os sofrimentos, eu respeito muito quem passou por situações muito difíceis, inclusive minha vizinha perdeu 4 pessoas em meses. Puxa. Ela internou ela é do Shalom, Sim. uma mulher de muita, muita provação. Ela internou em janeiro e ela quase foi a óbito. E aí, quando ela sai do hospital, a sogra morre e o sogro vai morar com ela. E ela resolve ir para casa de praia para que o sogro pudesse ficar preservado, já que a filha estudava medicina e teria contato. Quando eles chegam na casa de praia, o caseiro está doente. E aí morre, então, o sogro. Fevereiro foi a sogra, março foi o sogro, abril foi a irmã e maio foi o marido. Meu Deus do céu. Quando foi dia 2 de junho, a gente está recém-saída, a gente passou o final de semana. Eu e minha mãe passamos o final de semana no retiro da obra. Foi o primeiro retiro que fomos nós duas juntas para ficar só nós duas no mesmo quarto, né? E apesar do retiro ser de silêncio, minha mãe conversava horrores.
E a gente já tinha feito outros retiros juntas, mas esse foi muito especial pra gente. E saindo de lá, no domingo, a gente sai e encontra, vai pra sorveteria e encontra com uma amiga minha que é 10 anos mais velha do que eu. E ela tinha 2 meninas da idade dos meus e uma pequenininha. Aí minha mãe, olha aí, minha filha, se até a Simone já teve outra filha, você pode. Você é 10... Ela, tia, eu sou 10 anos mais velha que a Mona não pode ter outro filho. E aí eu e meu marido, não, mais outro filho não, chega de filho, não sei o quê. E passou, né? E aí quando foi na segunda, eu fui para São Paulo, para um congresso, minha mãe foi para Tianguá. E minha mãe, ela era também um workaholic total. E ela decidiu ali naquele retiro que ela ia se cuidar. Então a terça-feira dela, diferente de tudo que ela já fez na vida, foi fazendo exames. Ela foi para o neurologista, para o cardiologista, para o endócrino, para tudo que ela pôde, né? E tudo atestou saúde perfeita. Quando foi na quarta-feira, eu recebo uma ligação, eu lá em São Paulo, e ela tinha tido AVC. E aí ela ficou internada, ela foi para Sobral, porque Tianguá foi socorrida para Sobral, que é um centro de neurologia, e ela ficou internada em Sobral por 10 dias. Né? Eu voltei de São Paulo, fiquei com ela lá, e foi muito difícil pra gente, porque ela realmente teve um AVC que era para ela ter ido embora, né? Era por todos os motivos era para ter ido embora. Ela tinha só 59 anos, então era muito jovem. Nova. Mas o tipo de AVC foi algo assim extraordinário. Sabe? Hemorrágico? Hemorrágico. A quantidade de sangue, o que mexeu, as imagens dela eram muito, muito, muito difíceis. Aí eu disse, mas se Deus deixou ela viva, tem um propósito. E eu tinha feito uma oração que dizia assim, na hora... Cheguei no aeroporto para voltar, né? E eu disse para Deus, eu disse, Senhor, já resolvi tudo que era para resolver, agora está com o senhor. Se o senhor quiser levá-la, leve. Ela está pronta. Está confessada, está pronta. Mas se for para deixar, me dê a sabedoria de conduzir, de saber cuidar. Né? Porque a neurologia era uma área que eu não estudava há muito tempo. Então eu imaginava também o número de sequelas que poderiam vir. E me preparei ali naquela oração para isso. E foram 5 meses. Foram 5 meses que eu reduzi o consultório. Porque como eu ia para o hospital, e ainda estava em época de Covid, aquela coisa, eu não queria estar na clínica contaminada do hospital. E eu também, sabendo que minha mãe estava numa situação tão crítica, porque são muitas sepses, né? Ela teve 14 sepses. Caraca. E eu não queria levar para minha mãe nenhuma contaminação. Então, um expediente eu estava na clínica, e o expediente que era de visita na UTI, eu estava com minha mãe, de forma limpinha, como eu dizia. Eu passava em casa, tomava banho, lavava o cabelo, secava e ia para o hospital. Você tem irmãos? Eu tenho um irmão, que morava em Tianguá. Entendi. E aí ele também estava dando apoio? Sim, mas ele ficou muito mais lá, minha tia veio muito mais para cá, e o fato de ter se prolongado tanto, porque o começo todo mundo veio, né? Mas todo mundo ficou em Sobral juntos. As pessoas têm a rotina. E depois veio, a gente conseguiu transferir minha mãe para cá, para Fortaleza. Eu cogitei levar São Paulo, mas fora de cogitação mesmo, ela não tinha condições nem de voar. E aí a gente conseguiu ficar aqui com ela, então ao todo foram 5 meses de internação, né? E eu digo que ali ela me deu a vida, né? Até me emociono, porque... Eu digo assim, ela um dia me deu a vida realmente por me fazer nascer. E ali ela me deu a nova vida. Né? Foi... Matheus, está lá em cima aí o papel toalha? Ali eu digo assim, o Padre Milton disse que eu não posso pensar assim. Eu penso que se ela ficou aqueles 5 meses ali, foi para que eu aprendesse, para que eu melhorasse como pessoa. Ele disse assim, minha filha, você já pensou que pode ter sido o purgatório dela também aqui na Terra? Quem é você para julgar que ela já poderia ter ido? Né? E assim eu encarei. Então, o velório dela, eu lembro que assim, desde o primeiro dia, né, que eu soube, que eu vi a imagem, e que eu vi a imagem, né, apesar de não trabalhar com neurologia, eu conseguia ler uma imagem cerebral. E aí eu liguei para um neurologista que já atendia. Ela já tinha feito uma consulta com ele antes, porque ela tinha uma dor de cabeça muito grande aqui. E eu tinha ido nessa consulta com ele, e ele disse assim, minha filha, é improvável, impossível. É algo assim... Enfim, aí... Nem sei mais o que eu estava falando. Aí a sua mãe, ela como é que ela... Qual foi, depois de 5 meses... Não, depois de 5 meses... sim. Naquele dia ali, eu já imaginava que ela ia falecer. Então ali eu já programei o velório dela. Já deixou tudo pronto. Na minha cabeça, né? Eu não podia dizer pra ninguém, porque se eu dissesse, eu podia dizer, ela tá matando a mãe dela. Mas eu coloquei na minha cabeça, porque assim, do jeito que ela fazia as festas pra Nossa Senhora, do jeito que ela fazia os tapetes de Corpus Christi, do jeito que ela fazia as festas para as crianças na escola, eu queria que o velório dela fosse tão grandioso como ela fazia pra todo mundo, né? E ela tinha um costume também de fazer velório na cidade.
Quando alguém falecia, ela pegava todo mundo da escola e ela mobilizava. Ela mandava cadeira, ela mandava bolo, ela mandava comida, mandava as funcionárias dela passar a madrugada lá velando as pessoas. E ela sempre foi assim. Os velórios, ela enchia de comida e de cadeira para as pessoas poderem sentar, né? Enfim, então era bem ela. Eu disse, o velório dela tinha que ser pomposo. E eu juro, sabe, Cavalcante Neto foi um velório, assim, extraordinário. Sabe quando você diz assim, vamos colocar no altar tudo de melhor, porque Deus merece, Deus está ali de verdade. As pessoas da cidade colocaram no velório tudo que eles tinham de melhor, porque era a tia Valdeída que estava partindo, sabe? Foi muito, muito, muito bonito. Enfim. E aí, durante esses 5 meses, né, do AVC dela, ela tinha uma escola em Tianguá, né? A escola nasceu em 87 e de lá para cá cresceu muito. Então, quando eu saí de lá, era uma escolinha ainda, bem pequena. Eu tinha sido auxiliar de sala lá, então nossas férias eram lixando carteirinha, era pintando, era fazendo construção junto com ela. Minha mãe construiu tudo de forma muito simples, então não tinha esse aparato de uma construtora, nada disso. Era a gente mesmo que deixava de ter férias para poder vivenciar a escola. Sim. Então, eu saí da escola ainda muito pequena. Então, por mais que eu voltasse lá para as grandes festas, para os eventos, eu não imaginava aquela escola na potência que ela era. E quando ela veio a sofrer o AVC, eu disse para todo mundo lá, eu disse, olha, fiquem em Tianguá, cuidem da escola, porque é o filho dela, né? Que eu cuido da minha mãe. Então, tá de boa assim. E aí, quando eu cheguei pro velório, eu estava inteira, porque eu acho que assim, Deus foi muito generoso, me dá muita força ali. Eu estava inteira, eu estava ciente de que ela estava com Deus, eu estava ciente que era o começo da vida eterna dela. Né? Foi no ano 2000 mesmo? 2021. Desculpa, 2021, certo? Isso. Eu quis dizer 2020, mas foi 2021. 2021. E aí, quando foi no último dia, né, do velório, ela faleceu na sexta e ela foi enterrada no domingo. Quando foi na saída, pediram para eu dar uma palavra. E eu dei uma palavra. Quando eu estava aqui, a gente é fruto da obra. A obra é o ordinário, é o comum, é o dia a dia. Não tem nada de impactante, nada de envolvente, nada de extraordinário. Mas eu senti, vindo dali, sabe? Eu estava nessa posição e vinha dali algo que me dizia, eu não estou órfã sozinha. Essas pessoas ficaram órfãs junto comigo. Né? E elas construíram isso aqui junto comigo. E naquela época, assim, aconteceu um zum e vieram no ouvido da gente, tá todo mundo dizendo que a escola vai acabar. E a escola tem hoje 37 anos. Né? Então, imagina, a gente tinha naquela época 200 colaboradores, hoje a gente está com 302. Só cresceu. Eu fiquei naquela responsabilidade de dizer o que vai ser dessa cidade, o que vão ser dessas famílias que tiram seu sustento dessa empresa, o que vai ser da educação dessas crianças, dessas famílias que são evangelizadas todos os dias, através do fazer diário dessas pessoas que aqui estão. E aí, meu irmão teve uma sacada que foi linda, né? Ele olhou para mim e disse, a gente saiu em cortejo até o cemitério, e quando a gente passou na frente da escola, o velório dela foi na escola mais nova, e a gente passou em frente à escola antiga, a primeira escola. E aí meu irmão subiu na sacada junto comigo, a gente tira a camisa e por baixo a gente tá de farda, aquela fardinha que a gente usou lá atrás, né? Porque eu e ele fomos alunos da escola. E aí a gente fez um compromisso com a cidade, dizendo que a gente não seria mais a Mona Lisa fisioterapeuta e o Galba advogado. A gente seria agora também Colégio Santa Maria. Bacana. Foi muito bonito. E foi muito iluminado da parte dele ter vivido, né? Ter tido essa ideia. E ali acalmou os ânimos, os colaboradores, porque a cidade inteira estava em pânico. Precisava ver as pessoas cooptando nossos colaboradores. Vai acabar, então é melhor tu vir logo para mim, pede logo demissão, sai daí. Né? E foi bem, assim, difícil mesmo. Era final de ano, as famílias estavam em desespero, não sabia nem se o ano ia terminar. Né? E na época a gente tinha, eu acho que, quase 900 alunos, né? Então, eram muitas famílias envolvidas, né? Eram muitas pessoas sobre a nossa responsabilidade. Sem dúvida. Enfim, então, concluí aquele ano, né? E aí eu botei na minha cabeça o seguinte, eu tinha que cuidar daquelas pessoas, porque elas fizeram aquele império, né? Assim, quando eu digo império, as pessoas não querem... Eu digo no sentido de saber a grandiosidade que eu tinha nas mãos ali, né? A responsabilidade. Quantos colaboradores e quantas famílias vivendo daquela escola, né? Sim. E então, elas fizeram tudo aquilo. Se eu ia herdar aquilo ali, eu não estava herdando sozinha. Eu tinha sobre as minhas costas a responsabilidade total, mas eu sabia que muito daquilo ali tinha sido construído não só pela minha mãe.
Então, não era uma herança que tinha ali uma joia no cofre e eu ia guardar essa joia. Sim. Não é sobre isso. As paredes lá não valem se não tiverem as pessoas lá dentro, Sem né? dúvida. E aí, quando eu digo império, eu digo nesse sentido. As pessoas são o império daquilo ali, Sim. né? E aí eu assumi o compromisso de que... 2 compromissos, né? A escola tinha que se manter católica, né? E meu irmão, infelizmente, ele virou testemunho de Jeová. Então, eu fiz um negócio com ele. Eu digo, vamos fazer o seguinte. Tu fica Isso depois sua mãe faleceu? Não. Antes foi uma tristeza muito grande para ela ainda, antes do falecimento dela, né? Sim. Aí você negociou com ele? Eu negociei com ele. Eu digo, vamos fazer o seguinte. Tu fica com o administrativo e o financeiro. A gente não tem mais uma direção geral. Tu fica com o administrativo e o financeiro. E eu fico com tudo que for relacionado às pessoas. Colaborador, pai, aluno, comercial, marketing, matrícula, pedagógico. Eu vou me virar para aprender sobre isso. E até então eu achava que eu iria conseguir, né? Ficando aqui e administrando à distância, porque eu imaginava que ele ia tocar a parte financeira e administrativa e eu iria ficar com essas pessoas que já faziam a escola ser o que ela é. Minha mãe não fez sozinha. Eu não canso de dizer isso, né? Sim. Mas aí, Cavalcante, ele disse não. Não topou. Não topou. E ele disse, ou você vem embora pra cá, ou nada feito. Se você quer, você tem que vir embora pra cá. E ele morava lá já? Morava lá. Tá. E aí, eu lembro que eu voltei do velório, acho que, sei lá, passei 2 semanas lá e voltei pra cá. E quando eu voltei, eu passei a semana inteira atendendo, né? Pouco, sim, mas voltei a atender. E eu já era de missa diária. A clínica fica ali na Pereira Valente, eu sempre fazia missa na Igreja da Paz. Na Paz, pertinho, né? E pra mim já era um desafio, porque o workaholic, como eu fui um dia, eu nunca tiraria um paciente da minha agenda pra nada. Bloquear aquele horário ali na agenda, né? Aquele horário desejado, que todo mundo quer horário de 6 horas, né? E eu fazia questão de ir à missa. E aí eu continuei fazendo missa diária, e quando foi na quinta-feira, eu lembro que me veio eu fui para adoração, como era de costume, e depois ficava para missa, e me veio um ponto de caminho. E eu abri o livro e fui ler. Do livro, gente. Livro de São José Maria. Isso, o livro que chama Caminho, né? E aí tinha um ponto lá de alguma coisa no sentido de dever, de responsabilidade, de compromisso, né? Não lembro exatamente qual foi o ponto. Quando foi no dia seguinte, eu fui para a direção com o padre Milton. E eu disse, padre, meu irmão disse isso, e eu estou aqui sem saber o que fazer, e agora? E ele disse, calma, dê tempo ao tempo. Mas me veio aqui um ponto de caminho, do caminho, né, do livro, Sim. que eu vou ler eu vou recitar para você. Aí eu, diga. Aí esse eu lembro. Era mais ou menos assim, tão humilde, tão humildezinha, mas não sabe que, na verdade, são deveres. E aí ali, ele me criticava, né, o ponto, né, dizia assim, você está se fazendo de uma humildade, porque eu dizia assim, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu não quero chegar lá para ser a diretora, eu não quero tomar o lugar de ninguém, eu não preciso tomar o lugar de ninguém, eu estou bem na minha vida aqui, né? Mas era mais ou menos isso. E aí eu entendi que era um dever. Quando foi no dia seguinte, eu e meu marido, a gente estava fazendo um curso, olha, até isso eu cansei de graça. Meu marido fazendo uma formação de casais, né? Coisa que ele não queria. Começou tudo com essa história, né? Sim. Eu perguntando Davi, uma formação de casais. E aí a gente estava fazendo uma formação pelo IBF, Instituto Brasileiro de Famílias. Sim, muito bom. Né? Muito maravilhoso. Com o Milton Camargo, né? Isso, e a Eliana. E nessa época eu estava online, por conta ainda de restrição de pandemia, enfim. E como a gente estava vivendo esse processo de meses de hospital, por várias vezes a gente não conseguia fazer o curso da forma correta. Porque, para quem não conhece, né, o curso, já você chegou a fazer? Eu participei de algumas reuniões no início e acabou não concluindo. Ele tem uma metodologia bem específica, né? Você lê o caso clínico, né? Ele trabalha com uma metodologia de PBL. Então, você lê o caso clínico, vamos chamar assim, sozinho. Depois você lê com o seu cônjuge, depois você lê com um grupo pequeno, depois você leva para discussão no grupo grande. E aí, algumas vezes, a gente chegou nem a ler nada, porque não estava tempo, a gente estava em hospital, enfim. Sim. Quando foi nesse sábado, seria o último encontro. E esse último encontro, ele contava a história de um homem que estava muito bem na empresa dele, uma mulher muito bem sucedida também, e 2 filhas mulheres também, tudo muito organizado. A vida deles estava perfeita. Mas o homem, para ajudar a empresa onde ele trabalhava, precisaria se mudar. Foi pra ti, Mona Lisa. Aí eu me desmanchei. Vamos preparar essa reunião porque a Mona Lisa tá precisando exatamente disso. Foi isso, né? Mas eu não li o caso antes, né? Eu liguei pra Eliana depois. Eliana, vocês mudaram? Não, é o mesmo. Mas você não leu antes? Eu disse, não li, não deu tempo ler, minha mãe tinha morrido, não deu tempo ler. Enfim, aí ali eu entendi que eu tinha que ir, né? E ali eu vivi uma vida dupla,
de lá até hoje. E hoje todo mundo tá sabendo, então, minha vida dupla. Porque o que aconteceu? Eu realmente... Ponte aérea. Eu mudei para lá, né? Fiquei morando na casa da minha mãe. As pessoas de lá precisavam da presença física para entender que aquilo ali ia ser continuidade, né? Ia dar continuidade. O fato do meu irmão não ter querido assumir essa gestão mista junto comigo, eu realmente precisei colocar nas costas tudo, né? E assim eu fui viver, né? Então foi bem desafiador, porque uma coisa é tocar um negócio que eu já conhecia, que eu estudei para isso, que eu sabia, que eu dominava e que eu tinha 4 carteiras assinadas. Outra coisa é cair de paraquedas. Bem diferente, né, Mona Lisa? Bem diferente. Numa empresa com 200 e tantas carteiras assinadas nessa época. Desafio grande, hein? Muitos clientes, né? Porque a gente tem que falar, se a gente compara com empresa, né? São 2 empresas, uma de estética, outra de escola, né? E aí foi um desafio, realmente. Dei muitas caneladas, muitos erros foram cometidos. Faz parte, Faz né? parte. Mas eu tenho esse. Mas ela deixou uma equipe muito bem preparada. Legal. Ela tem gente lá, para você ter ideia, que tem 30 anos de empresa, 32, 37. Caraca, então isso é muito, muito tempo. Um turnover muito baixo. Uma empresa muito organizada, né? Hoje a gente faz uma parte de governança, né? Eu tenho uma assessoria tanto jurídica como administrativa e contábil que faz comigo a parte de governança toda, porque como eu não conhecia os processos, eu tive que criar processos. Sim, né? Anteriormente, ele estava na cabeça da minha mãe. Sim. Mas ela foi embora e levou tudo com ela. Então, hoje a gente está documentando tudo, fazendo institucionalização de processos. Perfeito. E esse é o objetivo. Perfeito. Gente, para você que não conhece, nós estamos falando do Colégio Santa Maria. Ainda tem isso, né? O nome é Santa Maria. o Instagram é isso, né? Colégio Santa Maria? Como é? Não, Santa Maria CE. Pronto, Santa Maria CE, a gente vai colocar aqui na tela. Santa Maria CE, não tem underline, não tem ponto, não tem nada, né? Lá em Tianguá, na Serra Grande, é um colégio de referência naquela região, né? Que bom que vem gente ali de várias cidades para estudar lá. Hoje a gente recebe diariamente muitos alunos de Viçosa do Ceará, que é a terra de Clóvis Bevilacqua, já que a gente está aqui num ambiente também jurídico, terra de Clóvis Bevilacqua, então são alunos que vêm da cidade vizinha. A gente recebe de Ubajara, a gente recebe de outras cidades do entorno também para estudar conosco. Na Serra Grande toda. Mona Lisa, e depois veio a faculdade? Não. Deus também foi muito generoso nesse processo. Sem esquecer do Levi. Porque você começou já vai chegar no Levi. 2017, eu comecei a clínica no meu passeio, depois eu fui para Canuto de Aguiar, foi uma época que eu fui muito feliz também, e depois a gente resolveu montar um prédio próprio na Pereira Valente, que é onde a gente está até hoje. E aí, na época, meu marido, ele estava já pedindo aposentadoria, porque era uma época que o funcionário público poderia, né, finalizar ou passar muito mais tempo. E ele resolveu finalizar a carreira dele para poder não precisar cumprir a nova legislação. E aí, quando ele encerrou a carreira, ele ficou naquela, já que tu não tá fazendo nada, me ajuda aqui. E aí eu peguei ele de sócio para a clínica, foi aí que eu consegui crescer bastante, né? Ele é muito bom administrador. E minha mãe, que estava com a faculdade, com essa sociedade, com esses processos ainda inacabados, parados, e a faculdade dela, né, ela teve início lá em 2013, isso. Sua mãe A minha mãe já tinha aberto uma faculdade com sócios. Empreendedora, né? Sua mãe? Muito, muito empreendedora. Mas bacana, viu? Não deu certo porque eles tinham a responsabilidade de fazer a parte documental e ela o prédio, né? Mas eles não fizeram a parte deles e ela acabou desmanchando a sociedade. E aí, quando foi em 2017, meu marido, então, aposentou e ela disse, então, vem trabalhar comigo. Vem cá. E aí ele ficou assim, em 2019 ele conseguiu abrir realmente a primeira aula da faculdade, e aí Deus já estava providenciando, porque ele é filho de Fortaleza, ele não tem nada a ver com o interior, ele é aquele garoto da praia, nasceu na praia, como ele conta, uma lavando a calçada dele, então ele realmente assim, adorava ir para beira-mar, correr, e era essa a vida dele. E quando foi em 2017, então ele entra de sócio, mas só em 2019 começa a primeiros cursos. Em 2019, então ele começa uma semana comigo, uma semana com minha mãe. Uma semana comigo, uma semana com minha mãe. Acho que já era Deus providenciando a ida dele para Tianguá antes da minha, né? Porque quando eu precisei ir, ele me apoiou e ele foi, porque ele já tinha um pezinho lá também. Acho que se não fosse isso, ele teria sido muito mais tudo, difícil. Né? Sem dúvida. Verdade. Porque aí o casal tem que estar muito fechado nisso, né? Então aí você, nos últimos anos, você vem fazendo essa transição aos poucos. E aí, qual foi o momento que você disse, não, agora é só Tianguá? Esse mês.
Gente, em primeira tá, mão em primeira pra vocês. mão, Mona Lisa agora é de Tianguá, que é onde você nasceu, né? Que você falou? Sim, Nasceu lá. nasci lá. Legal, Mona Lisa. Pois é, então assim, lá a gente tá fazendo coisas muito, muito, muito legais, né? E você tá feliz? Estou muito feliz. Eu sou muito tranquila nesse sentido. Por exemplo, quando eu dava aula na Unifor, eu estava na Unifor, eu não ficava pensando na clínica. Eu estava na Unifor inteira. Né? Vive aquilo ali, Vivo né? aquilo ali. Quando eu estava na clínica, eu não ficava pensando se eu tinha outro projeto, outra coisa, não. Eu vivia aquilo ali realmente intensamente. Então, quando você está comigo, eu estou com você. Eu sou muito isso, sabe? Eu me entrego mesmo. Eu sou muito ruim depois, porque eu não respondo, não olho mensagem. Porque eu tô com alguém, né? Então, eu me dou para quem está comigo. Não, mas é o mais importante numa vida hoje que todo mundo vive no virtual, né? Você tá pleno ali, presente. Isso é importantíssimo. E hoje tá a família toda lá? Ou os seus filhos? Não, o mais velho continua aqui, porque ele tá estudando para passar no ITA, né? Ou no IME, que é o dirigido pelo Padre Milton, e a gente está aí numa oração muito grande. Fui a Aparecida agora fazer uma promessa para esse menino passar. Se Deus quiser. Vai dar certo. O do meio foi conosco, né? E aí, tá morando lá. Tá morando lá. E aí, quando ele foi conosco, ele foi para fazer segundo ano do ensino médio, né? Segunda série do ensino médio, fez segunda e fez terceira conosco. E aí vem a história do Levi. Né? Levi. Eu passei o meu primeiro ano indo para Tianguá, na verdade, morando na casa da minha mãe e morando na minha casa aqui em Fortaleza. Então, assim, eu não estava só lá ou só aqui, eu estava nos dois lugares, morando nos dois lugares. Tinha dia que eu amanhecia lá, tinha dia que eu amanhecia aqui, estava tudo bem. Mas, para as pessoas daqui, eu dizia que eu morava aqui. Para as pessoas de lá, eu dizia que eu morava lá. E aí, apesar de tudo isso, né, apesar de ter vivido tanta dificuldade, tanto espinho, né, já que a gente está olhando para essa marca tão bonita assim, da Atos, ter vivido tanto espinho, né? Foram 14 sepsis que minha mãe viveu, né? E foram 14 estações do Calvário que eu vivi ali, né? Então, de alguma forma, eu fui vivendo aquele calvário, eu fui subindo aquele calvário. Ter mudado para Tianguá dessa forma tão repentina também foi muito difícil, porque eu deixava minhas amigas, porque lá eu vivia o desafio de uma coisa nova. Aqui eu era autoridade no que eu falava, né? Eu dava aula sobre o assunto. Lá eu estava aprendendo, lá eu não sabia de nada, né? Eu tive que ouvir assim, quem é você? Quase assim, a menininha do Instagram, oi, aqui não é Instagram, aqui é vida real, né? Então, assim, não foi fácil mesmo, né? Conhecer a parte jurídica, a parte processual, entender sobre documentos, entender sobre inventário, enfim, não é fácil, né? Verdade. Mas, apesar de tudo isso, ainda vinha aquela chicotada, dizer assim, e cadê? Você já me deu tudo. É como se Deus dissesse assim, você já me deu tudo. Vai, vende tudo que tem, né? E compra a pérola de maior valor. Porque eu estava ali não pela herança. Teria sido muito mais fácil vender tudo, porque apareceu uma venda, né? Apareceu um comprador que queria, com porteira fechada, como ele dizia. E eu digo, não, mas não está à venda, porque as pessoas de lá fizeram aquilo ali para minha mãe, com ela, né? E ele dizia, pois bote no contrato. Quanto tempo você quer que aquelas pessoas fiquem seguradas no negócio? Então, o cara veio para fechar. Veio para fechar aí mesmo. Teria sido cômodo, pega o dinheiro, fica em Fortaleza. Continuava ali na clínica, na beira-mar correndo e estaria ótimo, né? Mas Deus me pediu o sacrifício, né? Não era só aquilo ali, aquele espinho do Calvário, aqueles 14 sepsis foram poucas, vamos chamar assim, né? Eu entendi que realmente era na cruz. Era diante da cruz, era diante do sofrimento, do sacrifício. E fazendo isso com alegria, né? Obrigada, Senhor, que eu tenho algo para te entregar. E aí, então... Perdi. Sim. E aí, mesmo diante de tudo isso, é como se Deus dissesse assim, ainda está pouco. Ainda está pouco. Você me deu sua vaidade, você me deu sua casa, você me deu o trânsito da estrada que você detesta, você me dá todos os dias o desafio de aprender algo novo, de largar suas amigas, sua vida fácil lá, mas está pouco. E aí vinha sempre a história da maternidade. Quantas vezes eu evitei uma maternidade? Quantas vezes eu coloquei o meu trabalho à frente de uma vida, né? Te incomodava isso? Muito, muito. Me incomodava muito, né? E aí eu digo, não, eu preciso... Gente, a gente quer agradecer aqui o nosso outro parceiro nessa conversa maravilhosa aqui com a Mona Lisa, né? Que é o Barneys Burger, o Pin Food, grupo Pin Food, que tem no
aí na esteira, né? Tem Stella Pizza, tem o Barney's Burger, tem o Ollie's Burger, tem o Butcher's e tem a Miner, que é uma empresa do nosso amigo Gustavo Coutinho, juntamente com o Marcelo Pimentel, que é uma empresa de estrategista aí de marketing, né? Muito competente no que faz. Então, galera da Pink Food, muito obrigado pela parceria. E hoje mandaram aqui, ó, Barney's Burger. Mona Lisa, eu vou abrir aqui já a gente vai retomar a nossa conversa falando do Levi, mas eu vou abrir aqui, ó, para lhe mostrar o que eles mandaram para a Mona Lisa. Gente, tô rasgando aqui, ó, de qualquer jeito. Mas, ó, tem batatinha. Oba! Batatinha, tem nuggets, né? E não podia faltar os sanduíches do Barney's. Daqui a pouco a gente vai se deliciar. Ótimo. Olha aí. Mona Lisa, hoje sextou, né? Hoje é dia, né? Hoje sextou. Tem um diazinho que pode sair um pouquinho da dieta? Pode, não, com certeza. Estamos esperando o Orlando. Orlando, chega, senão não vai ter pra ti, não. É. Viu, gente? Então, Barney's Burger aí, valeu pela parceria. Ó, tá aí o link aí na tela. Pessoal, segue aí o Barney's, tá? Lojas temáticas, né? Maravilha. O melhor hambúrguer da cidade, sem sombra de dúvidas. Valeu pela parceria, Barney's Burger. Mona Lisa, foi forte pra você? Foi. O Levi. É isso, assim. É como se eu tivesse entregue tudo, mas Deus ainda me pedia mais. Né? Deus me fazia lembrar de quantos anticoncepcionais eu tomei, de quanto tempo de DIU eu fiquei. Né? E aí, então, eu me abri a vida nesse sentido. Para o meu marido não era fácil, ele não queria outro filho. Era isso que eu ia te perguntar, como é que foi esse processo, né, de amadurecimento. Ele vai fazer 58 anos agora, né? Não parece. Não, Caraca, ele é super jovem. Rapaz, eu na frente dele... não parece de jeito nenhum. É verdade. E aí, então, para ele não foi fácil, né? Mas eu começava a conversar. Isso, eu dizia para ele o quanto eu precisava disso como espiritualidade mesmo. Não era o fato de vir um homem ou uma mulher, porque todo mundo pensa que o terceiro filho vem para ter uma mulher, né? Não, e nem veio. Nem veio outro homem que eu sei cuidar de homem mesmo. Enfim, e aí eu levei essa bênção, né? Eu conversei muito com ele, eu estudei muito. Deus foi muito generoso nesse sentido também, porque as duas outras maternidades eu trabalhava e eu não entendia que você tem que se preparar para ser pai, ser mãe, né? Deus dá pra gente 9 meses, não é por outro motivo, é para dar tempo você se preparar para você ser pai e mãe, né? Então, mas aí você conta a cabeça, né? Claro, conta a maturidade. Claro, com certeza. E agora com essa, já mergulhada na intimidade com Deus, né? Teve outro significado, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu fico com pena dos dois maiores, né? Porque assim, eles foram abençoados, porque eles não foram criados, né? Não foram criados na minha graça, mas eles foram abençoados, são meninos maravilhosos, né? Sim. Gabriel tem o nome de Gabriel por conta de um milagre, realmente. Eu tomei vacinas para rubéola, sarampo, para tudo, porque eu estava no último semestre da faculdade. E quando você vai para o internato na faculdade, no hospital, aí tem que tomar tudo, vacinas, né? E eu não sabia que estava grávida e tomei tudo. Então, eu passei por 4 infectologistas, até a minha ginecologista voltar de viagem. 3 deles me mandaram abortar. Assim, abertamente. Sim. Não, melhor você tirar. Não tem perigo dessa criança nascer normal. E aí eu chorando em desespero, minha mãe veio pra cá e tudo, você não vai tirar essa criança. Do jeito que ele vier, a gente vai querer. E o último médico, Dr. Ronald Pedrosa, muito técnico, olhou pra mim e disse, olha, você já é mãe. Então os seus exames anteriores, eles vão poder nos dizer se você já era ou não imune a essas vacinas. Você pode estar sofrendo por uma coisa que entrou aí e não fez efeito nenhum. Então, vamos primeiro resolver isso, depois a gente pensa no resto. Ou ele foi muito fantástico, técnico, né? Muito bom. E aí, então, eu levei os exames, né? Eu já era imune a tudo. E aí eu tive também um processo que eu tive cálculo renal, nesse mesmo período, e eu tomei ciprofloxacino sem saber que estava grávida. E é uma medicação que, quando você está formando ossos, gera uma formação óssea. Né? Só que, mais uma providência, eu tomei o cipro numa época que o Gabriel não estaria ainda em formação óssea. Mas veio aquele desespero e tudo mais. Gabriel nasceu perfeito. Minha mãe deu o nome de Gabriel, e porque iria nascer em maio. Né? Nasceu dia tua mãe está presente em tudo, né, Ana Lisa? Chegou aqui, defendeu a vida dessa criança como ninguém, assim, uma leoa. Você não vai tirar essa criança, pois eu cuido, eu crio, não importa como não vai nascer. E eu muito menina, assim. Qual é o nome dela? Valdeída. Dona Valdeída. Conhecida como tia Valdeída, né? Guerreira.
Que mulher, viu? E aí, Gabriel tem essa história, né? Aham. Então, o Levi veio com muito mais maturidade, com muito mais tranquilidade. Então, assim, eu conversei muito com ele para dizer, filho, ó, a mamãe tá num processo de muita loucura de trabalho, não mais porque eu quero, não mais pela minha vaidade, não mais para eu me servir, mas para eu servir aos outros. Então, assim, eu poderia ter fechado a clínica? Poderia. Mas quantas pessoas confiavam no meu trabalho? Quantas pessoas tinham aquela rotina comigo e que daquilo ali dependeria algo de bom para elas? Então, eu tinha um compromisso moral com essas pessoas. E lá em Tianguá também não era pela herança, porque a herança já era minha, né? Eu estava ali pelo compromisso também das pessoas que viviam, que dependiam, que se instruíam daquele momento ali na escola. Sim. E eu dizia para ele, eu disse, eu não estou aqui como eu fiz com seus irmãos, porque eu deixei seus irmãos para eu me servir. Agora vou ter que lhe deixar para eu servi-los, né? Então eu encarei dessa forma. Foi uma maternidade muito diferente, porque nenhum filho meu dormiu no nosso quarto. As noites acordadas eu ia pro quarto deles e fazia aquele malabarismo. Dessa vez não, meu marido também foi super parceiro, a gente trouxe para dentro do quarto, trabalhou de uma forma muito diferente. Eu respeito quem ainda pensa como eu pensava, né? Sim, mas dessa vez foi melhor assim pra gente, né? Sim. E o Levi acompanha a gente em todo canto. Hoje é sexta. Eu ri porque quando a gente fica mais velho, aí a tendência é que a gente vá ficando mais, né? A gente vai ficando mais tolerante, vai ficando, né? Geralmente a gente tem aquele cuidado excessivo, né? Às vezes, né? Não é em todos os casos. E, enfim, eu acho que a idade vai lhe deixando ali um pouco mais, cara, relaxa e traz pra cá e bota na cama, né? Sim. Às vezes no início ali da vida você quer ser muito certinho. A psicóloga disse isso, o médico disse isso. Não pode botar o menino na cama, não pode isso, não pode aquilo. Depois, cara. Hoje ele já dorme no berço dele, né? Já tem uma rotina organizada. Ele tá com? Um ano e um mês. E aí, a sensação da casa? A sensação da casa, com certeza. Da escola, de tudo, né? Da Os clínica. Irmãos. Os irmãos são muito babões, né? O mais velho brinca muito tecnicamente, muito rígido, porque ele é muito formal, né? Só brinca de espada de medieval, de jogos medievais. O do meio, não. O do meio cuida, troca fralda, faz tudo. É mesmo? Quer dizer, trocar fralda não é o forte dele. Ele diz que faz tudo menos trocar fralda. Mas ele cuida muito bem, né? Da medicação, de tudo que for necessário, ele dá conta. Legal. Eu deixaria com ele e viajaria de boa, porque o menino, o do meio cuida bem. Que bacana. Mas a gente procura não deixar o Levi, né? Então a gente procura realmente não transferir para outras pessoas aquela responsabilidade que é nossa. Sim. Então hoje, por exemplo, é sexta-feira. Hoje é o meu 3º congresso. Eu passei essa semana, a gente foi um congresso sábado e domingo de educação católica lá em São Paulo. Ele estava conosco, já é a 2ª vez que ele vai para essa universidade conosco estudar. Ele é tão pequenininho. E segunda a gente deu uma pausa para ele dar uma descansada, também era meu aniversário, a gente foi visitar a Aparecida. Sim. E terça e quarta foi outro congresso, ele esteve conosco também. E aí ontem a gente viajou tranquilo, conseguiu, né, faz aquelas viagens mais tranquilas também com ele. Sim. E hoje eu fui para outro congresso aqui, mas hoje eu deixei ele em casa aqui, não levei. Mas desde maio que ele acompanha a gente nos congressos. E assim a gente vai vivendo. Que maravilha. Para você, como mulher, Mona Lisa, como é que está sendo assim, ser mãe nessa fase da vida? Muito bom mesmo. Eu acredito que assim, a possibilidade, acho que é quase como um aniversário, né? Eu disse isso segunda-feira. A gente, quando tem um aniversário, é a oportunidade de fazer um novo ano. É como uma segunda-feira, eu vou começar uma semana nova, né? Então tá tudo assim, preparado para você acertar. Vamos dizer assim, como se Deus desse uma nova chance de você acertar. E eu digo isso para os mais velhos, os meninos. Deus foi tão generoso comigo que ele me deu uma chance de ser uma mãe melhor do que eu fui para vocês. A tendência é essa, né? A gente vai evoluindo, né? Maravilha, sim. Viu? Aí hoje eu estudo educação clássica, né? Era isso que eu ia te perguntar agora. Como é a linha pedagógica que vocês estão adotando lá no Santa Maria e na faculdade? Então, como é que vocês estão pensando? O colégio é Santa Maria, porque realmente é entregue a ela, blindado por ela. A educação dentro do Santa Maria é uma educação muito católica, mas com um projeto político-pedagógico que utiliza de várias fontes, né? Não tem uma linha concreta e reta e única, não. Não é confessional, né? Não. É uma escola, na verdade, que é particular, né? Foi fundada pela minha mãe. E é até engraçado, quando o bispo da cidade chegou lá, ele me contou isso no dia do velório dela, porque ele foi fazer a recomendação do corpo dela. De tão bonito que foi o velório. Foi um bispo, tá vendo? Maravilha. E ele me contou, você que sabia de uma coisa? Quando eu cheguei aqui na cidade, eu achava que o Colégio Santa Maria era o colégio da diocese. Porque o Santa Maria que fazia as coroações, Santa Maria que fazia o Corpus Christi, Santa Maria... Aí eu, tá bom, então agora eu entendi. E aí, então...
O colégio não é confessional, né, mas adota essa prática. Quando você entra, já tem Nossa Senhora em vários momentos, em vários lugares da escola. Dentro também do nosso contrato de prestação de serviço, a gente deixa claro que é um colégio cristão, apesar da gente já ter recebido lá crianças espíritas, de famílias espíritas e famílias judias, né, mas nós somos cristãos e a gente declara isso. O próprio nome sendo Santa Maria, as pessoas já entendem como uma escola católica. Uma dedução. Né? Nós temos alunos protestantes, tá? A gente respeita muito. Sim. A gente tem funcionários também que são de outras denominações religiosas, a gente respeita, mas sabendo que todos eles têm que entender que a nossa é a católica. Sim, né? sim. Então, dentro dos projetos católicos que nós temos, a gente separa. Essa criança ela não quer participar, não tem problema. Ela é evangélica, ela é de outra denominação, ela vai para uma outra sala. E aí os pais compreendem que ele não vai participar de tudo da escola. Né? Entendi. A gente respeita e até traz os pais também para cuidar dessas outras crianças quando eles estão em outro ambiente. Legal. É bom essa interação, né? De trazer mais os pais para dentro da escola. E a educação clássica, essa formação que você está obtendo agora, é novo para você? Para mim, sim. Para mim, sim. Acho que a você vinda do Levi também... inserindo... Penso sim. Eu acho que a vinda do Levi vem muito também para isso, sabe? Tá. Para algumas coisas. Primeiro, para eu resgatar essa minha conexão com Deus de ter passado tanto tempo sem servi-lo, né? E hoje, apesar de todas as dificuldades da maternidade, porque a gente sabe que não é fácil, né? E eu viajo sem babá, sem ninguém, isso, né? Não tem nenhum glamour, né? Não. Outra coisa, é o meu primeiro ano do Levi, eu fiz questão de não ter ninguém em casa. Então, a babá, ela chegava 8 da manhã, saía às 6 da tarde. Então, eu cumpri aquele rito de realmente passar todas as noites com ele e tudo. Hoje, eu tenho uma pessoa que já fica mais tempo, por conta do segundo semestre na escola, que é muito puxado, realmente, de eventos, mas que também ele é meu filho, então eu cuido, né? Então, dá todo o trabalho que toda criança dá. Ele não é perfeito, não. Todo mundo vê aquelas fotinhas sorridentes, mas tem hora que ele chora. Com certeza, birra e tudo mais. Né? Exatamente. Bom, e a educação clássica veio também nesse intuito de eu aprender como mãe o que se faz para educar um ser humano. Eu costumo comparar assim, quando eu fui fazer fisioterapia, eu não comecei aprendendo, por exemplo, a tratar um pulmão de uma pessoa doente. Eu não comecei aprendendo a tratar uma pele que precisava ser reabilitada. Eu tive que voltar para entender primeiro o que é a anatomia do ser humano, como essa anatomia se comporta através da fisiologia, depois entender as causas, os circuitos, os sistemas, para então entender as doenças, para só depois entender as técnicas que tratam aquele corpo. Né? Então, há um processo de construção. Eu costumo dizer que existe uma bancada de trabalho. Um mecânico, ele não chega logo dizendo que o radiador está furado. Ele vai primeiro entender o que é cada peça do carro para depois descobrir e fazer o diagnóstico e o conserto. Né? Verdade. Do mesmo jeito é a formação do ser humano. Não adianta simplesmente a gente pegar uma técnica de pedagogia e querê-la colocar em prática se eu não sei nem como aquele ser humano aprende. É como se fosse uma educação de massa, assim, né? Exatamente. Tá aqui a caixinha, todo mundo tem que aprender igual. Né? E não é assim que funciona. Né? Então, Aristóteles, né, lá atrás, lá na Grécia Antiga, não estamos falando nem do cristianismo, nem de catolicismo, nada disso, é muito anterior. A gente está falando de uma educação clássica. Então, lá atrás, os gregos antigos já mostravam como o ser humano aprende. O que se faz para o ser humano aprender? Então, existiam duas disciplinas básicas, o trívio e o quadrívio. Né? Então, ali eles dividiam o que era a forma do ser humano aprender. Então, hoje eu estudo. No meu primeiro ano, eu cheguei lá querendo impor algumas coisas. Gente, ou vamos para a educação clássica ou vamos para a educação personalizada. Os colégios da obra, os colégios de fomento, os colégios católicos. Chegou empolgada e, é assim, acabou. Vai ser assim. Não é bem assim, né? E aí eu comecei a entender que não se tem um filho em um dia, são 9 meses. Então vai estudar. E hoje eu estudo pedagogia. Muita gente pergunta por que a gente não tem um curso de pedagogia lá na nossa faculdade, mas porque a faculdade, para ter um curso de pedagogia, eu precisaria ter professores que pensassem um curso de pedagogia dessa forma, dessa linha mais clássica. E não é fácil, né? A gente está no Nordeste do Brasil, onde a gente foi... muitas vezes, as faculdades que aqui chegaram de pedagogia eram realmente de uma linha diferente do que a gente se posiciona, assim como a teologia da libertação também chegou para a gente aqui muito mais forte, né? Então a gente tem que entender tudo isso. E a escola, então, ela hoje vive sobre a graça de Nossa Senhora. Né? A nossa diretora pedagógica tem 32 anos conosco, é ministra da Eucaristia. Olha só. Então, quando ela diz assim, não, a gente não pode resolver isso. Eu disse, tia, você tem 2 autoridades. Todo mundo se chama de tia lá. Você tem 2 autoridades. A autoridade por ser a pedagoga, escolhida pela minha mãe, a diretora da nossa escola,
E segundo, porque a senhora toca no homem. Eu faço desse jeito, a senhora toca no homem. Tia, é muito forte, a senhora toca no homem. Ela já sabe o que eu tô falando, entende? Porque às vezes eu não quero ficar dizendo o tempo todo sobre católico. Sim. E aí eu faço gesto, ela já entende. E assim a gente vive. Que maravilha, Mona Lisa. Muito bom. Que história, viu? Pois é. Coisa boa. Estamos chegando ao final, gente. Bom demais, foi esse papo. Compartilha aí com um monte de gente, manda nos grupos de WhatsApp. Né? Se você não conhecia ainda a Mona Lisa, o teu Instagram, Mona Lisa. Mona Lisa Cavalcante, com Z e Cavalcante com E no final, né? Com E, com nosso E no final. Tem uma história aí que o ramo Cavalcante com I é a família rica. Ah, é? E Cavalcante com E, que é o nosso caso, é a família pobre. Então a gente então somos. Lá na Pedra Branca. Gente, então deixa o like. Né? Segue a Mona Lisa. Tá? Eu quero só falar uma última coisa. Fale. Quando eu fui para Tianguá, eu fiquei muito sedenta da educação que a gente recebe nos recolhimentos e no momento dos círculos, das formações que a gente tem no Opus Dei, né? Então, lá não tem um núcleo, então eu precisei ficar realmente fora de muita coisa que eu vivia aqui, bebendo da fonte todos os dias. E aí, meu primo, que é uma pessoa assim, muito envolvida com a igreja e também fã do Padre Milton, ele me sugeriu que eu começasse a fazer aula de doutrina com um formador que tem lá na diocese, né? O César é uma pessoa que já estudou muito, foi seminarista e tudo, e é uma pessoa de uma linha mais tradicional, que respeita muito o Opus Dei, que respeita todas os nossos lados da Igreja Católica, mas que tem essa educação mais tradicional. E tem muita sabedoria. E aí, então, a gente ficou pedindo que ele desse aula pra gente. Assim, criou-se o grupo No Coração da Igreja. Que legal. Esse grupo é um grupo que não tem por objetivo tomar a frente de ser uma outra denominação, não é isso. A nossa ideia realmente é que pessoas do Shalom, pessoas do Opus Dei, como eu, e pessoas que não têm, às vezes, nenhuma denominação, como o Mateus, possam ir lá e se formar, né? Sim. Então, a gente está vivendo disso, eu acho que está sendo muito legal a gente conseguindo externar essa forma dessa nossa educação. Estou vendo o catecismo ali, a gente realmente estuda o catecismo. É uma coisa que eu acho que falta na nossa igreja, é o estudo, né? Então, eu hoje vivendo da educação, tendo recebido minha conversão através do São José Maria Escrivá, que fala muito sobre a formação pessoal. Então, eu convido todo mundo também a seguir, @nocoraçãodaigreja.tianguá. Maravilha. E esse nome, muito sugestivo, né? No Coração da Igreja. A gente conseguiu fazer um evento agora em julho, né? Nosso curso, onde a gente levou o Eduardo Faria. Que legal, muito bom. E eu já estou me comprometendo com você que os próximos nomes que a gente levar, eles têm que chegar de avião em Fortaleza, né? Então a gente traz no Atos primeiro, depois ele vai para Tianguá. Olha aí, gente. Cara, poxa vida. Caraca, aí a gente se sente, né, cara? Tomara que dê tudo certo. Eu tô arrependido de ter trazido o Eduardo, porque o Eduardo é muito bom. Muito bom, muito bom. Né? Zeramos a vida, gente, ó. Cara, Mona Lisa. Vai virar meu compromisso agora, no ar, que é pra poder compromisso. Tá registrado. Registrado, né? Faz esse corte aí, né? Vou competir com a Mabel, ver quem traz mais gente boa aqui. Show. Obrigada. Mona Lisa, parabéns, viu? Um apostolado, né? No Coração da Igreja. E é bom porque aquela região toda ali, que todo mundo que mora ali ele pode, né, participar. Sim. É uma fonte, né? Coisa boa, viu? Parabéns. Obrigada. Coisa boa. Gente, segue a Mona Lisa, segue o Santa Maria, conhece um pouco. Você que é da região aí, já conhece, claro, né? Mas aí, nesse podcast, você tem a oportunidade de conhecer um pouquinho melhor aqui da Mona Lisa Cavalcante. Obrigado, viu, Mona Lisa? Foi um prazer. Espero que você tenha gostado também. Muito. Que bom. Obrigado pela generosidade de abrir aí sua vida e contar tanta coisa, né? A gente fica muito lisonjeado, tá bom? Eu que agradeço. Pessoal, deixa o like aí, se inscreve se não é inscrito ainda e fica de olho aí na programação do Atos. De domingo a quinta tem programa todo dia, inclusive do nosso amigo Mateus cantando aí Atos de Louvor, Pedro no Corpo Forte, Alma Forte, tá bom? Até o próximo Atos Podcast.